Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar a matéria que cai todos os anos no Enem, tá? Desde que a prova foi lançada, a única matéria que em todo ano está presente são as funções de linguagem. Vamos entender por quê. O objetivo de qualquer língua é a comunicação. Então nós temos aqui os componentes de um ato comunicativo completo. Para entender funções de linguagem, primeiro aqui. O ato comunicativo completo, eu terei o emissor, quem enviará uma mensagem, o receptor. Essa mensagem será enviada por meio de um canal e haverá um código para sua decifração. O emissor, eu também posso chamá-lo de remetente ou locutor, tá? Então são essas três nomenclaturas aqui, tá? Receptor pode ser também o destinatário, ou conhecido também como o interlocutor, que é a pessoa com a qual conversamos. Para vocês entenderem nessa aula de hoje, os componentes. O remetente, emissor, locutor sou eu, no caso, o professor. Destinatários, interlocutores são vocês, os alunos. A mensagem é o próprio assunto. A mensagem são as funções de linguagem. O canal, estou utilizando de dois canais, que são a língua escrita e falada. E o código que torna possível a nossa decifração é a língua portuguesa. Por exemplo, se eu estivesse dando essa aula em árabe, talvez ela se tornasse incompreensível, porque houve uma alteração no código, tornando o processo comunicativo falho. Então, o objetivo de qualquer idioma é a comunicação, tá? Tanto é que hoje assuntos como variantes linguísticas são muito respeitados. Todas as formas são corretas desde que haja um processo comunicativo. Aí você tem a questão da coerência, ambiguidade, que gera um problema linguístico, vários problemas, tudo aquilo que é comentado dentro da estrutura linguística, ela parte do princípio do ato comunicativo, beleza? Então agora vamos conhecer as funções de linguagem, são 6, tá? Referencial ou denotativa, conativa apelativa, fática, metalinguística, poética e emotiva. Como vocês observaram aqui, cada função de linguagem prioriza um daqueles elementos do ato comunicativo. Por exemplo, a função referencial ou denotativa, ela prioriza a mensagem só que de uma forma objetiva. Nós vamos encontrá-la em textos que tragam informações ou notícias, que são bem objetivas. A função conativa ou apelativa, é conativa, tá? Não é conotativa. Conativa ou apelativa, ela se preocupa com o receptor, com o interlocutor. Nós vamos encontrá-la em textos publicitários ou quando houver verbo no modo imperativo, que é um apelo direto. A função fática, ela se preocupa com o canal, tá? Essa função fática é tudo aquilo que iniciar um ato comunicativo. Oi, bom dia, boa tarde, como vai? Funções fáticas, o vocativo, tá? E textos que se apresentem em forma de diálogos têm a predominância da função fática. A metalinguística, ela prioriza o código. O código, no nosso caso ali, era a língua portuguesa. Seria a língua portuguesa em uma autoexplicação. Encontramos isso com frequência em definições e dicionários. Mas vamos além disso. Um poema que fale sobre o fazer poético, metalinguagem. Um filme que fale sobre filme, metalinguagem. Tranquilo isso? A própria gramática, uma aula de língua portuguesa é uma metalinguagem. A função poética, ela se preocupa com a mensagem, só que aqui a mensagem em outro estilo, no seu conteúdo figurado ou na sua forma de verso. Tanto que nós vamos ter a função poética quando houver poemas ou a linguagem figurada, a linguagem conotativa, tá? Ela é bastante expressiva. E a função emotiva ou expressiva, ela vai priorizar o emissor. E nós vamos tê-la quando houver pronomes ou verbos na primeira pessoa. Professor, você poderia exemplificar isso em um texto? Claro. Eu fiz aqui um texto bem curtinho e nele eu vou encontrar todas as funções de linguagem. Vejam. Alunos, ontem ocorreu um acidente nesta rua e isso me deixou com o coração na mão
cuidem-se ao voltar. Esse alunos que eu começo o ato comunicativo, ele traz uma função fática. Ontem ocorreu um acidente nesta rua. É uma notícia, é uma informação. Então aqui nós teremos a função referencial. Isso a primeira pessoa, característica da função emotiva. Isso me deixou com o coração na mão. Isso aqui é linguagem figurada. Então nós teremos aqui uma função poética. Cuidem-se ao voltar. Verbo no modo imperativo, função apelativa ou conativa. Agora veja que interessante. Se eu perguntar para vocês qual o sentido da palavra isso, não dá para saber, porque é o pronome anafórico. O isso sempre fará referência a algo que foi citado. Então isso, nessa frase, significa o quê? Que ontem ocorreu um acidente na rua. Então eu encontrei a explicação do texto dentro do próprio texto, tendo, portanto, uma função metalinguística. Então, galera, vejam. Aí são as funções de linguagem que priorizam cada um dos elementos do ato comunicativo. Caiu todo ano no Enem, vai cair neste ano, e a contribuição do professor Ali para vocês. Faça uma ótima prova e bons exercícios.